Ser curioso é o primeiro passo para alcançar uma grande descoberta. E nós levamos este lema muito a sério. Seja bem-vindo a mais um República do Saber. A infância é o tempo das aventuras, de experimentar o que se gosta e recusar tudo o resto. A infância é também o tempo dos mimos. Mas algumas ações deste período deixam marcas para a vida adulta. Perceber até onde se alastra este ciclo de causas e respectivas consequências foi o mote para um rastreio à obesidade infantil de norte a sul do país, com sede em Coimbra. Os pais continuam a não ver a obesidade infantil como um problema. Ora, quando não se tem a percepção que existe um problema, é óbvio que também não fazemos nada para o resolver. Cristina Padez, sou professora auxiliar no Departamento de Ciências da Vida, da Faculdade de Ciências. Sou também coordenadora do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde. Em colaboração com colegas de outras universidades, de Lisboa, do Porto e de Vila Real, fizemos o primeiro estudo nacional de obesidade infantil em Portugal. O objetivo do trabalho era, primeiro, avaliar o valor de obesidade infantil que não conhecíamos em Portugal e, por outro lado, avaliar aquilo que nós denominamos fatores preditores, isto é, o que é que explica e o que é que condiciona os valores de obesidade infantil. Mais tarde, em 2006, concorremos de novo a um outro projeto por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que ganhámos novamente. Tinha também dois objetivos principais. O primeiro era conhecer as alterações de obesidade infantil de 2002 para 2009. E o segundo era investigar uma temática nova, que é o efeito daquilo que nós designamos por ambiente obesogénico. Isto é, um ambiente que é promotor de sedentarismo e que é também promotor de uma alimentação pouco saudável. A obesidade infantil em Portugal, em 2002, era 31,6%, que em 3 crianças entre os 7 e os 9 anos, pelo menos uma tinha excesso de peso ou era obesa. E em 2009, aquilo que nós constatámos foi um valor de 30,6%. Houve uma diminuição dos valores de obesidade nos filhos das classes sociais mais elevadas, mas houve um aumento nos filhos das classes sociais com mais baixo rendimento. Em 60% dos casos, uma criança com excesso de peso ou obesa tem pelo menos um fator de risco como os adultos, isto é, pode ter hipertensão arterial, colesterol elevado, lípidos elevados, triglicerídeos elevados, problemas ortopédicos. O simples facto de terem sido obesas enquanto crianças será um risco para outras doenças na vida adulta. Há um trabalho aqui em Coimbra, que está a ser feito por uma aluna minha de doutoramento, cujo objetivo é exatamente avaliar como é que a cidade de Coimbra influencia ou não os valores da obesidade. E nós temos a rua onde as crianças vivem e traçamos um espaço de cerca de 1 km à volta do seu local de residência. E vamos ver o que é que existe em termos de infraestruturas esportivas, de parques, de jardins, de supermercados, de restauração, o aspecto do ambiente. Só conhecendo as motivações e as práticas das pessoas é que nós podemos dar, indicações para os agentes políticos, que é disso que se trata, sobre que alterações é que se pode fazer a nível de uma cidade para, de facto, tentar reverter esta situação que em Portugal é tão problemática devido aos valores tão elevados da obesidade infantil. Outro problema associado a esse é, de facto, o que começa a ser normal. É normal e comum não as crianças levarem uma sandes, mas sim levarem um umbilical. Porquê? Porque todos levam um umbilical. E depois, coitado do miúdo, é o único que leva uma sandes, quase que é marginalizado. Portanto, há neste momento, de facto, uma cultura que importava mudar, no sentido em que todos fazemos mais ou menos a mesma coisa. E, portanto, assim não vamos conseguir mudar o sistema. Sempre atentos ao tema da segurança informática, às ameaças online, aos chamados hackers ou piratas informáticos, no programa de hoje vamos navegar numa embarcação pirata. Noutras descobertas, investigadores portugueses encontraram um micróbio que já foi considerado pela comunidade científica como o mais resistente do mundo a radiações. E surgiu na sequência de os nossos estudos de biodiversidade em nascentes termais. E, por acaso, alguns desses organismos que até à altura tinham sido descobertos cresciam a temperaturas razoavelmente baixas, a certa altura começámos a encontrar estes organismos a crescer a temperaturas elevadas da ordem dos 60 graus. A radiação em doses muito elevadas só existe na Terra há 60 ou 70 anos. Portanto, estes micro-organismos evoluíram noutro sentido. E esse sentido foi de serem resistentes a secura e extrema de desertos. Então começamos a procurar em desertos este tipo de micro-organismos. E desertos porquê? Porque a secura extrema causa os mesmos defeitos
no material genético, ADN, que as radiações gama. O meu nome é Milton Costa, sou professor de microbiologia na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, dou aulas de microbiologia geral e infecção e imunidade. Nós temos uma temperatura de proliferação, digamos, das nossas células ótima à volta de 37 graus. Estes micróbios a 60. Isto também não é nada comparado com os micróbios que crescem a 100 graus ou 120 graus centígrados. Nos Estados Unidos, o Dr. Fred Reinig pediu ajuda. Noutros casos, somos nós que pedimos ajuda. Outras vezes oferecem-nos uma expedição no Mediterrâneo para mostrar estas salmoiras que existem a 3.000 metros de profundidade, onde a quantidade de ácido sulfídrico é enorme e onde habitam organismos esquisitos. E ofereceram-nos porque sabíamos que nós éramos capazes de isolar micróbios destes locais. O que é um pirata informático? O pirata informático é uma pessoa que não gosta dos outros e que lhes ataca os computadores. Quer sejam computadores pessoais, quer sejam computadores de empresas, com um único objetivo, ganhar dinheiro. Como é que ele ganha dinheiro com isso? Rouba informação e vende essa informação e usa o teu computador para, por exemplo, guerras cibernéticas, que isso vale muito dinheiro hoje em dia. Tens a certeza que isso não é só nas empresas milionárias? O teu computador em casa pode servir como uma arma, da mesma forma que um computador, uma empresa, também serve como uma arma. Obviamente que a informação da empresa tem outro valor, vende-se a outras pessoas, mas a tua informação de casa também pode valer muito dinheiro. Fotografias tuas, que não deves pôr no computador, e coisas, por exemplo, dos teus pais, do banco dos teus pais, do trabalho dos teus pais. Essas coisas são perigosas e pode representar uma grande ameaça para ti e para a tua família. E eles? Chamam-se todos piratas ou têm outros nomes? Tem nomes estranhos, como crackers, hackers, mas embora os hackers também podem ser bons, é um bocado complicado. Espera aí, podem ser bons? Esta filosofia dos hackers e do hacking nasceu numa universidade norte-americana e basicamente quer dizer que é uma pessoa que gosta muito de ganhar conhecimento. E como tudo na vida, o conhecimento pode ser utilizado para o bom e para o mau. O hacker bom usa um chapéu branco e o hacker mau usa um chapéu preto. Eu quero apanhar os piratas de chapéu preto. Já há polícias a tratar disso? Cada vez há mais, cada vez os países têm forças policiais para apanhar os piratas informáticos. Infelizmente, os piratas são cada vez mais e a luta não está a ser fácil, mas ninguém desiste. Um investigador português traçou o perfil genético de deficiências enzimáticas do glóbulo vermelho em Portugal. E digo especificamente em Portugal, pois esta mutação genética pode variar de população para população. O estudo começou há 10 anos e até à data tem evoluído bastante. É um contributo valioso para um diagnóstico médico precoce que pode evitar uma anemia neonatal grave. O meu nome é Licínio Manco e faço parte do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde. Os interesses principais da nossa investigação são fundamentalmente a diversidade genética humana, quer associada à patologia, quer a diversidade genética considerada normal. De facto, um dos principais interesses que tenho na investigação é o estudo da patologia do glóbulo vermelho, deficiências enzimáticas do eritrócito. Fundamentalmente, aquilo que fazemos é identificar as mutações nos genes que codificam enzimas que se expressam no glóbulo vermelho. Essas enzimas estão envolvidas em diversas vias metabólicas e quando funcionam mal ou quando não funcionam, o glóbulo vermelho é eliminado da circulação e gera-se então uma situação de anemia hemolítica. Esta investigação tem-nos permitido estabelecer a base genética das deficiências enzimáticas em Portugal e tem também aplicações médicas, nomeadamente em termos de diagnóstico da deficiência. Pode ser importante, por exemplo, em termos de aconselhamento genético de famílias em risco e também é importante no diagnóstico pré-natal dos casos mais severos. Estas deficiências enzimáticas
estão associadas à anemia hemolítica. O que existe é uma diminuição da concentração de hemoglobina no sangue e o quadro clínico está associado à fadiga, à icterícia, à esplenomegália e, em algumas situações, pode ser grave. É nestas situações mais severas que é importante fazer o aconselhamento genético e, portanto, pode ser feito, então, o diagnóstico pré-natal, no caso de haver casais em risco. Nós temos publicado bastantes trabalhos. Os artigos têm sido bastante bem aceitos na comunidade científica internacional, têm sido citados e posso dizer até que recentemente, para o caso da deficiência em piruvato-quinase, fomos contatados por grupos internacionais para integrarmos um consórcio internacional que vai aprofundar o estudo desta patologia e tentar desenvolver inclusivamente uma terapia génica para a deficiência. Com resultados científicos publicados em todo o mundo, a Universidade de Coimbra em muito tem contribuído para avanços significativos da saúde, nos cuidados médicos e na nossa qualidade de vida. No República do Saber, trazemos-lhe sempre as últimas novidades da ciência e da tecnologia, novos estudos e investigações nacionais. Mais saber, aqui, na RTP.